Olá, encucados com a física. Você sabe por que objetos pesados às vezes flutuam na água e objetos leves às vezes afundam? Ou por que se eu coloco óleo de cozinha e água no mesmo recipiente, o óleo de cozinha fica por cima? Eu, professor Valmir Dias, falarei sobre isso com você a seguir. Mas antes, dê um joinha, ative o sininho e vamos lá. Densidade ou massa específica? Isso irá responder às nossas indagações iniciais. Densidade ou massa específica, às vezes é referido densidade quando fala para objeto e massa específica quando fala para substâncias. Alguns autores fazem essa distinção. Outros usam como sinônimas. Eu vou usar como sinônimas, certo? Mas o que é densidade? Densidade, ela está relacionada com o agrupamento das moléculas de um corpo ou de uma substância. Quanto mais agrupadas essas moléculas estão, maior a densidade. Quanto menos agrupadas, menor a densidade. Vamos aqui comigo. Faça de conta que meus dedos são moléculas, microscopicamente falando. Quanto mais espalhadas essas moléculas estão, menor a densidade. Quanto mais juntas essas moléculas estão, maior a densidade. Então, quanto mais juntas elas estiverem, cabem mais moléculas num determinado espaço. E se eu pegar essas moléculas e medir a massa numa balança, vai dar maior massa quando elas estão agrupadas, isso comparando o mesmo espaço, o mesmo volume. Então, aquela relação das moléculas espalhadas ou agrupadas nos levam a uma outra relação, que é a massa pelo volume ocupado, que vamos lá, na sequência, que vai ser o seguinte, então, nós temos essa relação massa-volume, massa dividido por volume me dá a densidade. Se eu pegar a massa e dividir pelo volume ocupado, eu acho a densidade. Já já eu vou te falar um pouquinho mais da importância dessa regrinha. Mas o que tem que ficar nesse primeiro momento é que, quanto mais agrupadas as moléculas, maior a densidade. Quanto mais espalhadas, menor a densidade. Vamos fazer algumas comparações. Imagina que a gente queira saber se entre dois objetos, qual de maior densidade, ou entre duas substâncias, qual a de maior densidade. E a gente não quer calcular a princípio. Será que teria como? Depende. Primeiro, se os volumes forem iguais, eu pegar a mesma quantidade ou objetos do mesmo tamanho e formato, e as massas forem diferentes, é o que a gente acabou de falar na definição. Aquele que tiver mais massa, as moléculas estão mais juntas, no mesmo espaço. Então, ele tem maior densidade. Então, se eu pegar objetos iguais, de tamanho e formato, o de mais massa tem maior densidade. Ou a mesma quantidade de duas substâncias, o que tiver mais massa vai ter maior densidade. Mas, se as massas é que forem iguais e os volumes forem diferentes, eu pus na balança, ambos deu tantos gramas. Qual é o mais denso? Bom, vai ter um que é maior e outro que é menor. Aquele objeto menor é porque a mesma massa foi mais comprimida, ela teve que as moléculas ficarem mais juntas. Então, o de menor volume, se tiver a mesma massa, é o mais denso. E se as massas e os volumes forem diferentes? Aí a importância daquela regrinha. Até dá para pensar em alguma proporção, mas fica mais difícil. É melhor fazer o cálculo. Se as massas e os volumes são iguais, joga na regrinha, massa por volume. Calcula, aquele que der o menor valor é o menos denso, o que der o maior é o mais denso e ponto final. Vamos fazer esse cálculo. Eu tenho um objeto A de massa 200 gramas e volume 220 centímetros cúbicos, e um objeto B de massa 300 gramas e volume 50 centímetros cúbicos. Calculando a densidade do A, massa dividido por volume, 200 dividido por 20, vai dar 10 gramas por centímetros cúbicos.
Se eu fizer a mesma coisa para o B, 300 dividido por 50, vai dar 6 gramas por centímetros cúbicos. Ou seja, o B tem menor densidade do que o A, mesmo tendo mais massa e mais volume. Então, se eu fizer a conta, acabou. Tá ali, a conta me diz qual é o mais denso, qual é o menos denso. Porque as massas e os volumes eram diferentes. E se eu pegar líquidos que se misturam, líquidos miscíveis, o que acontece? A mistura resultante vai ser a soma das massas misturadas dividido pela soma dos volumes misturados. Eu vou ter a densidade da mistura. Mas aqui tem um negócio interessante que eu quero te chamar a atenção. Imagina o seguinte, se eu misturo dois líquidos, um de menor e um de maior densidade, obviamente, a densidade da mistura vai ser um valor entre o de menor e o de maior densidade. Não vai ser menos denso do que o menos que eu pus e nem mais denso do que o mais que eu misturei. Dá até para provar isso matematicamente, não é o objetivo, mas dá para entender fisicamente. Imagina a gente pegar thinner e tinta. O que a gente faz com o thinner e a tinta? O thinner tem menor densidade, ele é mais ralinho. A tinta tem maior densidade, ela é mais espessa. Eu misturo thinner na tinta para ralear a tinta. Ou seja, a mistura resultante vai ser mais fina do que a tinta e mais grossa do que o thinner. Ou seja, maior do que o menos denso e menor do que o mais denso. Certo? Então, isso é um valor que serve para você comparar antes de fazer o cálculo. Né? Misturei uma substância de 2 gramas por centímetro cúbico com uma de 3 gramas por centímetro cúbico. Eu sei que a densidade da mistura vai ter que ser entre 2 e 3. Não pode ser menos que 2 e nem mais que 3. E se os líquidos forem imiscíveis, professor? Aqui vai responder o caso da questão inicial que eu falei do óleo de cozinha por cima da água. O de menor densidade fica por cima sempre. E aí, a nível de comparação, a densidade da água, por exemplo, vale 1 grama por centímetro cúbico. Afinal de contas, eu falei isso agora num cálculo, né? Mas o que quer dizer isso, né? Tantos gramas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é uma caixinha que mede 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Um cubozinho oco. Se eu encher esse cubo de água e medir a massa, vai dar 1 grama. Isso é 1 grama por centímetro cúbico. O óleo de cozinha, que eu acabei de falar, se eu pôr nesse mesmo cubinho aqui, vai dar aproximadamente 0,9 gramas. Então, ele tem menos massa no mesmo volume. Ele é menos denso, por isso ele fica por cima. Mas eu tenho uma outra unidade de medida, muito utilizada também, no caso aqui da água, falar que é 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilograma por metro cúbico. Mas o que isso quer dizer? 1 metro cúbico é uma caixa maior, eu não fiz proporcional, obviamente, que mede 1 metro por 1 metro por 1 metro. Nessa caixa, se eu enchê-la de água, caberão 1000 quilogramas de água. Se eu encher ela de óleo de cozinha, caberão 900 quilogramas de água. De óleo. Em ambos os casos, cabem 1000 litros, mas 1 litro não é 1 quilo. Né? O litro é o espaço ocupado. Em 1 litro de água tem 1 quilograma de água. Em 1 litro de óleo de cozinha tem aproximadamente 900 gramas de óleo de cozinha. Certo? Continuando. O outro fato que estava na nossa questão inicial, né? No mínimo curioso, né? Olha aí, um tronco flutuando com os passarinhos em cima dele. E um monte de pedrinhas pequenininha, muito menor que o tronco, no fundo da água. Por que isso? Vamos tentar entender? Eu trouxe aqui, então, um tronco hipotético de massa 100 kg e volume 0,25 metros cúbicos e uma pedrinha de massa 10 gramas, olha, bem menos do que o tronco, né? Muito menos, e o volume 2 centímetros cúbicos, 2 dadinhos daquele de 1 centímetro por 1 centímetro. Calculando a densidade da pedra, 400 kg por metro cúbico, menor do que os 1000 kg por metro cúbico da água. Por isso, ela flutua. O de menor densidade fica por cima, inclusive, se for sólido e líquido. Então,
o tronco vai ficar por cima, porque a densidade dele, ó, é menor do que a da água. A pedrinha, quando eu dividi 10 gramas por 2 centímetros cúbicos, deu 5 gramas por centímetro cúbico, que é maior, aliás, também bem maior, do que 1 grama por centímetro cúbico. Por isso a pedrinha afunda, porque ela tem densidade maior que a da água. O maior fica por baixo. O de maior densidade fica por baixo. Beleza, encucados com a física. Vamos encucar, então. Vamos resumir isso e colocar na cabeça. Nós vimos as definições relacionadas ao agrupamento das moléculas e, por consequência, isso nos leva à quantidade de massa por volume ocupado. E, para fazer comparações, nós vimos que, se eu comparar volumes iguais com massas diferentes, ou volumes diferentes e massas iguais, eu consigo saber qual tem maior densidade, só pensando em qual situação as moléculas estão mais juntas ou mais separadas. Porém, se os volumes e as massas forem diferentes, tenho que fazer o cálculo massa sobre volume. Nos líquidos immiscíveis, os que não se misturam, nós vimos que o menos denso fica por cima sempre. E nos líquidos miscíveis, nós vimos que a densidade da mistura resultante é um valor intermediário, né, entre o menor e o maior valor misturado. E que o cálculo é somando todas as massas misturadas, dividindo por todos os volumes misturados. E vimos que para flutuar em um líquido, ou seja, para um objeto ficar por cima do líquido, ele tem que ser menos denso do que o líquido, porque se ele for mais denso, ele vai para o fundo. O mais denso fica por baixo sempre. Certinho? Foi isso que nós vimos. Então tá, pessoal. Mais uma vez, dê um joinha quem ainda não deu, ative o sininho e até a próxima. Um grande abraço.